Queria, nesse momento, convidar esse que foi um dos responsáveis pela realização dessa Semana da Cultura Gospel, meu grande amigo, irmão, o presbítero Douglas Malta Oliveira, e teremos com ele um momento de oração. Vamos nos colocar em pé, como é de nosso costume. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo e eterno nome, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite de rememorarmos, ó Deus, aquilo que ocorreu há 500 anos atrás e que mudou a história do Ocidente, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque na Tua soberana vontade aprove ao Senhor envolver-se na história, ó Pai, e usar a vida daqueles irmãos para que trouxesse um novo sentido à sociedade de uma forma geral. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que o mesmo Espírito, ó Pai, que operou naquelas vidas, possa, ó Deus, levantar em nós homens, mulheres, líderes, em qualquer área de atividade, ó Deus, seja na área política, na área empresarial, na área eclesiástica, enfim, que em todas as áreas, ó Deus, pessoas sejam levantadas com o intuito de promover justiça social, promover, ó Deus, questões igualitárias, sendo o firmamento único, ó Deus, para essas mudanças e revoluções, a Tua palavra. Porque ela é viva, ela é eficaz e ela é que dá sentido à nossa vida, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos capacitar, ó Pai, a sermos relevantes, ó Deus. Cuida das instituições que representam a Tua igreja eterna, invisível, formada pelos remidos em todos os tempos, ó Deus. Que nós possamos deixar de lado questões periféricas, doutrinárias, questões teológicas, que é bom para o debate, é bom para o enriquecimento cultural, intelectual, mas que muitas vezes causam muita divisão, ó Deus. Em nada é relevante quando nós falamos de reino de Cristo. Então, que nós possamos deixar tudo isso de lado e juntos, ó Deus, estarmos unidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente de credo religioso, independente de posições políticas, ideológicas, que possamos colaborar, ó Deus, para o avanço do Teu reino e o nome de Jesus sendo glorificado através das nossas vidas. Clamamos a Ti, sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos ir. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite nesta missão. Tira-nos do nosso conforto. Tira-nos, ó Deus, da nossa ideia de que já sabemos tudo e de que as coisas estão indo bem. Nos incomode a cada um aqui de uma forma especial. Tira a nossa paz, ó Deus, porque as coisas não estão indo bem. E a responsabilidade disso é nossa também. Que o Senhor nos ajude nessa árdua missão, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Agradecer ao presbítero Douglas e queria convidar o reverendo Mário Rust, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para leitura da Palavra de Deus na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 14 ao 17. Recebamos como de fato é Palavra de Deus. Paulo aos Romanos, 1º capítulo, versículo 14. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho, também a vocês que moram em Roma.
Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Agradeço ao reverendo Mário Rost e queria, mais uma vez, convidar todos para a apresentação musical com o Grande Coral Evangélico de São Paulo, sob regência da maestrina Dorothea Kerr, executando as músicas de William Howard Doane, Nome Precioso, e de William Monk, a música Comunhão Divina.
Glória a Deus. Queria passar a palavra ao reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, que irá proferir o sermão. Para a nossa edificação e breve meditação, nós vamos ler um texto do Antigo Testamento, Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 105. O texto sagrado diz assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e me faz mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Não tenho feito mal, pois quero obedecer à tua palavra. Procuro seguir sempre as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim odeio tudo o que é falso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor nos abençoe
na meditação deste texto da sua palavra. Amém. Tudo aconteceu no distante ano de 1521. Já fazia quase 4 anos que Lutero tinha iniciado o movimento da Reforma Protestante. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, ele tinha divulgado as suas 95 teses contra a venda de indulgências promovida pela Igreja Romana. E desde então, uma revolução vinha agitando a Igreja Romana e vinha agitando toda a Europa. Muitas pessoas estavam apoiando o monge agostiniano e a sua pregação contra a venda das indulgências. E estava então em andamento uma grande divisão. De um lado encontrava-se o Papa e a poderosa Igreja Romana, e de outro lado estava Martinho Lutero, com o apoio de alguns príncipes da Alemanha. E foi nestas circunstâncias que o imperador da Alemanha resolveu promover uma assembleia. Ele queria evitar que aquela questão religiosa acabasse dividindo completamente o seu império. E a assembleia foi convocada para se reunir em Worms. E no dia 17 de abril de 1521, lá estava Lutero, frente ao imperador, frente às mais importantes autoridades, sendo interrogado a respeito de suas ideias, a respeito das suas pregações, a respeito dos seus textos. E colocaram diante de Lutero os seus próprios escritos e perguntaram-lhe se ele se retratava das suas ideias. Lutero pediu tempo. Deram-lhe um dia, tempo para meditar. E depois desse dia, lá no dia seguinte, lá estava novamente Lutero perante a Assembleia de Worms. E quando lhe perguntaram se ele se retratava, Lutero afirmou mais ou menos o seguinte: eu não posso e nem quero retratar-me de coisa alguma, a menos que me provem que estou errado diante do ensino das Escrituras Sagradas. A minha consciência está cativa à palavra de Deus, e agir contra a consciência não é correto, não é seguro. Aqui estou, aqui ficarei. Deus me ajude. Nesse acontecimento dramático da vida de Lutero, estava presente a ideia da consciência cativa à palavra de Deus. E essa ideia significava que Lutero tinha tomado uma posição na sua existência. Para ele só valiam as palavras das Escrituras Sagradas. Se ele tivesse de decidir entre obedecer ao imperador e obedecer às Escrituras, ele ficaria com as Escrituras. Se tivesse de decidir entre o Papa e as Escrituras, ele ficaria com as Escrituras. Se tivesse de decidir entre qualquer coisa e a Bíblia, Lutero ficaria sempre com a Bíblia. Na verdade, este foi um dos princípios de todos os reformadores do século XVI.
Todos os reformadores promoveram uma volta à Bíblia. E uma das bandeiras mais importantes da reforma foi aquela que dizia: somente as Escrituras. E nós perguntamos, mas o que é que os reformadores estavam querendo dizer com isso? O que é que significava esse princípio fundamental da reforma do século XVI? O Salmo 119, que nós lemos uma parte, é muito especial. E quando nós nos referimos a ele, logo vem à mente que o Salmo 119 é um salmo muito extenso. E, de fato, o Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. É um salmo com nada menos do que 176 versículos. Mas, apesar de tão extenso, o Salmo 119 trata de um só assunto. Apesar de toda a sua extensão, é um salmo com um só tema, ou seja, o Salmo 119 é um hino de louvor à revelação divina. O Salmo 119 é um cântico de louvor ao que Deus falou. O Salmo 119 é uma exaltação à palavra de Deus. E este salmo teve um grande peso na formação de Martinho Lutero. Acontece que antes de iniciar a reforma, Lutero dedicou-se muito ao estudo da Bíblia. E no ano de 1512, ele recebeu o grau de doutor em teologia. E entre 1513 e 1515, Lutero lecionou a respeito da Bíblia. E nestes anos, as suas aulas foram também sobre o livro dos Salmos. E existe aí uma lição a ser aprendida. É assim que a gente começa a ter a consciência cativa à palavra de Deus, através do estudo sério das Escrituras Sagradas. É dessa maneira que a Bíblia chega a ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, através da nossa dedicação ao seu conhecimento. E é exatamente isso que nos ensina o Salmo 119. No trecho que lemos, o salmista afirma que ama a lei do Senhor. E quem ama a palavra do Senhor dedica-se à sua leitura. Quem ama a palavra do Senhor dedica-se ao seu estudo. Quem ama as Escrituras emprega o seu tempo na meditação a respeito do seu ensino. Mas existe ainda um outro aspecto que deve ser mencionado. E o texto que nós lemos faz referência a um outro passo que ultrapassa a simples reflexão e o estudo da palavra de Deus. O salmista, ao dizer que amava a palavra de Deus, demonstrava esse amor na sua obediência à vontade do Senhor. Ele colocava em prática aquilo que a palavra de Deus lhe ensinava. Foi precisamente por esse motivo que a reforma do século XVI tornou-se uma realidade. Lutero, o professor de Bíblia, que vivia isolado do mundo num convento, não se limitou a ficar estudando as Escrituras. Chegou o momento em que ele saiu para viver no mundo de acordo com a palavra de Deus. E foi assim também que fizeram todos os outros reformadores. Eles correram o risco da ação. Eles ousaram aplicar
o ensino da palavra de Deus à realidade política, à realidade social e à realidade econômica em que viviam. E foi dessa maneira que eles foram usados por Deus para mudar o seu mundo. A vida deles não foi nada fácil. Lutero, para não ser morto, precisou se refugiar no castelo de um dos príncipes da Alemanha, onde ficou escondido durante cerca de 2 anos. Viver segundo a palavra de Deus traz os seus riscos. Obedecer o ensino da Escritura produz problemas e complicações na vida da pessoa. Mas os reformadores, por amor à palavra de Deus, que estava acima de tudo, mantiveram a sua obediência ao ensino das Escrituras, o que era colocado em primeiro lugar. E nós devemos entender bem, não era um amor que só levava ao estudo da palavra de Deus, não era um amor que só levava ao conhecimento da palavra de Deus, era um amor que levava à obediência. O amor se traduzia em vida de acordo com a palavra de Deus. E aqui estamos nós, agora diante do Salmo 119. A nossa realidade é muito diferente. Nós estamos numa época em que, infelizmente, as igrejas estão competindo para ver quem reúne mais gente nos seus grandiosos templos e suntuosas catedrais. Nós estamos num tempo em que as igrejas estão travando uma disputa para ver quem apresenta o melhor show para o grande público. Estranha a nossa época. Época em que os líderes religiosos andam oferecendo os púlpitos das igrejas para se transformarem em palanques políticos. Épocas em que os líderes religiosos estão indo para a cadeia por se envolverem em atos de mais escandalosa corrupção. Sem dúvida nenhuma, nós estamos muito distantes da reforma protestante do século XVI. Naquela época, os líderes religiosos se destacaram pela dedicação ao estudo e ao ensino das Escrituras. Naquela época, os líderes espirituais se tornaram conhecidos pela pregação e pela obediência à mensagem bíblica. E existe uma grande distância entre estas duas realidades. Existe uma enorme diferença entre estas duas situações. Hoje, os líderes religiosos são ídolos das grandes massas e levam muitas vezes a vida marcada pela corrupção de todo tipo. No século XVI, os reformadores e os seus seguidores sofriam ameaças e perseguições por serem fiéis aos ensinos das Escrituras. Diante disso, irmãos e irmãs, estamos precisando de uma nova reforma religiosa. Estamos necessitando de uma profunda reforma espiritual. O reverendo Ashbel Green Simonton,
primeiro missionário presbiteriano a vir ao Brasil em meados do século XIX, um dos que trouxeram a mensagem de reforma protestante ao nosso país, pouco antes de morrer, no ano de 1867, ele escreveu um texto impressionante. O título do texto que ele apresentou ao presbitério era Os meios necessários e próprios para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. E nesse texto, ele escreveu estas palavras: em primeiro lugar, para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil, a boa e a santa vida do crente é uma pregação do Evangelho, e esta é a mais eficaz. Na falta desta pregação pela vida, os demais meios empregados não hão de ser bem-sucedidos. A obra da conversão do Brasil para o Evangelho muito depende do caráter das pessoas que pregarem em nome de Cristo. Ao comemorarmos o 5º centenário da Reforma do século XVI, eu penso que é isto que precisa ser destacado. É isto que precisa ser enfatizado. Celebrar a Reforma é honrar o ensino das Escrituras Sagradas. Festejar a Reforma é procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Assim Deus nos ajude. Amém. Por essa reflexão, já me valeu ter feito e organizado essa Semana da Cultura Gospel em comemoração ao 5º século dessa reforma.